muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui, começando o Rede Verdade desta terça-feira. Que bom contar com sua audiência, sempre acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Para a gente começar hoje, minha convidada de hoje é a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB. Deputada, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Eu entrevisto aqui basicamente todos os dias na política, né? E basicamente quase todos os dias, homem na política. Que bom quando vem uma mulher, uma representante feminina da política aqui para falar com a gente. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Obrigada, Luiz. Um prazer estar aqui com vocês, sempre. Eu gosto de vir aqui conversar com você, fazer essa conversa sobre política de alto nível que você sempre faz. Então, para mim é um prazer estar aqui. Bom demais. Vamos começar sobre confusão, problema e crise nesse debate. Na verdade, os cenários de mudanças aqui. Eleições de 2024, há naturalmente sempre um cenário de mudança, mas Guarabira e a Paraíba se surpreenderam, amanheceram certo dia com o anúncio e o comunicado da ex-prefeita, ex-deputada Léa Toscano, sua mãe, saindo, deixando o PSDB, um partido no qual vocês estavam, quer dizer, ela estava ali há décadas, né? Desde o rompimento lá de Ronaldo em Maranhão. Vocês já conseguiram, a maré já baixou para vocês compreenderem que movimento foi aquele, mais na frieza do momento, poder justificar esse movimento? Na verdade, só fazendo uma correção, ela foi deputada pelo PSB. Ela não estava no já foi PSDB. pelo PSDB. Ela não estava no PSDB esse tempo todo. Isso foi algo extremamente pensado e feito da forma como nós sempre fazemos, com muita coerência, com muita correção. E tenho dito isso sempre, quando o Pedro entendeu que era o momento de ficar um pouco longe, né, do PSDB, dos comandos, ela também entendeu por bem que talvez o ciclo dela tivesse se encerrado ali. Então ela ficou reclusa, quieta, né, no espaço dela, esperando o momento e analisando o que poderia fazer, como poderia fazer, se valia a pena ficar no PSDB para ela, algo dela, interno, íntimo dela. E aí ela segurou isso. Quando ela teve essa decisão de deixar o PSDB, a primeira pessoa que ela falou foi Pedro e Cássio. Ela comunicou aos dois, sendo correta como ela sempre foi com todos eles, né? Muito embora tenha ido para o PSB, ela foi quando estava junto com o Cássio, com o Ricardo, todos estavam juntos, né? Então ela nunca deixou, como meu pai, nunca deixou esse lado com o Ronaldo, com o Cássio e com o Pedro. Enfim, então quando ela tomou essa decisão, quando ela decidiu sair, ela comunicou isso a eles. E ficou quieta para pensar para onde ia, quais os caminhos que ela iria. Agora você fala algo que realmente aconteceu. Quando ela anuncia a saída do PSDB, nós não esperávamos nem toda essa repercussão em torno do nome dela, da força dela. É dela, isso não sou eu, é a força de Dona Léa, é o espaço que ela tem na política, talvez pela correção, pela seriedade que sempre fez política. Então, quando ela sai, que anuncia que está saindo do PSDB e ainda não tinha resolvido bem para onde ia, nós nos surpreendemos com a quantidade de convites que ela recebeu até do governo, né? de bancadas do governo, de partidos do governo, querendo que ela viesse também para a base do governo. E ela parou, ela pensou, analisou e decidiu ir para a União Brasil junto com o senador Efraim. Ele está confirmado, então? Confirmado, ela está afiliada à União Brasil. Já afiliou? Não fizeram nenhum evento, nenhum momento? Não, vai se ter em Guarabira esse momento, mas ela achou por bem fazer essa filiação, deixar tudo organizado, porque, veja, Luiz, nós não precisamos de especulações. Em que sentido? Ela vai para ali, ela está aqui, ela tem isso aqui. No sentido de como se ela estivesse se valorizando. Deixa o tempo passar que nós vamos receber mais propostas. Nós não fazemos política dessa forma, nós fazemos com seriedade. Então, quando ela decidiu, conversou com o Efraim, tem uma ligação com o Efraim muito bacana, com o Efraim Filho, né, o nosso senador, de amizade. O Efraim frequenta a nossa casa no íntimo, vamos dizer assim, familiar, né, por questões familiares. O Efraim visita a nossa casa, nós temos um espaço muito bacana com ela, com Carol, né, a esposa de Efraim, que é quem comanda União Brasil Mulher aqui na nossa Paraíba, com o senador Efraim, ela foi na Efraim Pai, ela fez política com ele. Então, quando ela se viu confortável nesse ambiente, ela disse: eu vou anunciar, vou para a União Brasil, vou me filiar, sem gerar especulações de que eu estou querendo vender meu passe, de que eu estou querendo mudar de lado, de que eu estou querendo me valorizar. Enfim, sendo coerente como ela sempre foi, sendo correta como ela sempre foi. Então, ela decidiu se filiar, filiou-se à União Brasil e hoje fez esse anúncio, uma vez que já está, inclusive, no site do TSE. Sim, e, na verdade, vocês vão marcar ali um momento de... Vamos fazer um evento para ela, para as mulheres do União Brasil também, mostrar a força da mulher, né, a força da política. É muito bacana quando você faz essa análise, que aqui tem sempre homens falando de política e você me dá esse espaço para falar de política e para falar de uma mulher também que está movimentando a política na Paraíba. Que também, por disputar a Prefeitura de Guarabira, isso também é um movimento que já está confirmado nesse sentido? Luiz, eu acho que nós vamos bater esse martelo agora em abril. É um grupo muito forte, eu tenho falado isso sempre.
que nós estamos juntos e unidos, né? Desde que meu pai retomou aí em 2013 a prefeitura, depois de 30 anos de prefeito, ele fez uma revolução em Guarabira e Guarabira passou de fato a ocupar o seu espaço de rainha do brejo, né? Guarabira passou a ter um novo olhar, as pessoas passaram a ter um novo olhar pela nossa cidade, diante das transformações grandes, né? Um exemplo é a Festa da Luz, ninguém falava da Festa da Luz, hoje ela é um grande evento por conta do Parque do Poeta, pela ousadia do Dr. Zenóbio de fazer aquilo no momento. Então, é um grupo que está mudando a realidade. Então, não é uma decisão minha, não é decisão dela, é uma decisão do grupo. Vamos sentar com o grupo em abril, bater esse martelo. E ela é uma decisão pessoal dela. Se ela vai ou não ser candidata, é algo pessoal dela. O que nós temos Como foi a decisão da saída do PSDB? Da saída do PSDB. Ela sendo ela. Dona Leia sempre fez uma política muito forte de correção, de decência, de lealdade, mas sempre também com muito coração, com muito amor, com muita verdade. Então ela não vai fugir dessas características dela agora, porque qualquer coisa que seja, né? Mas independente disso, o nosso senador quer fazer um grande evento do União Brasil em Guarabira e nós vamos fazer. Bom, eu quero falar de futuro, quero continuar falando de futuro, mas queria passar ali por duas teses de rua, tá? Duas teses de rua em relação a essa saída dela do PSDB. Uma tese de rua diz que havia uma expectativa da ex-prefeita Leia, quer dizer, de assumir a direção do PSDB, ou da deputada Camila, que é a vice-presidente, é isso? Do PSDB em algum momento, mas ali o atual presidente Fábio Ramalho está ali assentado, sem se movimentar ali do cargo. Uma das teses é só, uma das grandes motivadoras dessa saída passou pela impossibilidade do partido abrir ali um espaço, inclusive de representação feminina, de comando feminino do PSDB. A outra tese aponta, a outra tese de rua também, diz, olha, lá em Guarabira, até brincaram, né, com isso, diz assim, lá uma vez, na verdade, é o prefeito Marcos Diogo que não está bem, ela queria se desvincular do ponto de vista do PSDB, do prefeito, e até brincam, lá 45 menos 1, né? Leia é 45 menos 1, ou seja, 45 menos o prefeito que dá 44, que é a União Brasil. Qual das duas teses são? Nenhuma das duas. São translocadas. Eu tô rindo, não na situação de Marco, eu tô rindo já da tese do 44 menos 1, ou 45 menos 1, 44. Eu não tinha nem pensado nisso. Nenhuma, Luiz, sendo bem sincero, quando o Pedro foi deixar o PSDB, ele foi muito correto comigo, ele me chamou para falar, dizendo que queria se afastar e que estava pensando em indicar o deputado Fábio pela questão de Campina. E eu não fiz objeção nenhuma, eu não cheguei lá, olha, não, Pedro, eu quero ser... É minha vez agora, era boa mulher... Então... Exato, eu respeitei a decisão dele como nós respeitamos a vida toda, né? Como meu pai foi a vida toda. Se ele entendia naquele momento que o melhor para o partido era Fábio assumir, que seja, é uma decisão dele, eu estou aqui para respeitar. Então não foi essa, nós não tínhamos nem pretensão, na verdade nós nem sabíamos que Pedro ia deixar o PSDB. Quando eu soube, ele já me falou com a decisão tomada, não era assim, ventila-se que Pedro vai sair, eu vou botar meu nome para ser presidente. Não, ele veio falar comigo já dizendo, sendo muito correto, que queria deixar, que queria ficar um pouco de fora, olhar um pouco de cima, né, a política, de como estava sendo feito, e queria se afastar, e queria deixar o espaço de Campina Grande, que é a referência, enfim, e escolheu o deputado Fábio. Eu tenho respeito disso, isso não motivou Dona Leia. Motivou não por Fábio, motivou porque quando o Pedro sai, ela quer buscar uma referência para ela, e essa referência acabou sendo Efraim Moraes. Fora do PSDB. Fora do PSDB, exato. Então é uma decisão pessoal dela, não é por poder. Ela saiu por vingança, vamos dizer assim, por raiva, porque não assumiu o partido. Em absoluto. Ou eu não assumi o partido. Em absoluto, isso não existe. E a tese de Guarabira também não existe. E a tese da relação com o prefeito? Veja, também não. Dona Léa era presidente também do PSDB em Guarabira. Então, vamos dizer que se ela viesse a ser candidata, se ela viesse a ser pelo PSDB, ela seria presidente do partido. Ela estava ali no maior cargo, vamos assim dizer, do partido na cidade, então ela que decidiria, ela que resolveria. Não, isso não é empecilho. E não tem nada com o prefeito Marcos Diogo, em absoluto. É porque, como eu disse, é um grupo muito fortalecido desde 2013, que obviamente tem coisas erradas, tem defeitos que nós estamos tentando consertar, porque ninguém é perfeito, mas em absoluto há essa briga. Eles querem fazer essa briga porque em Guarabira há uma desunião de um lado e agora uma união do outro com Leia na união. Então não existe isso, é tentando fazer essa desunião que não vai acontecer, não vai acontecer. Tá, agora fazendo uma análise mais geral, assim, saindo de Guarabira e fazendo uma análise mais geral do destino e do futuro do PSDB na Paraíba, que no Brasil como um todo foi diminuindo, né? O partido que já foi presidente da República, governo do Estado, maior bancada na Assembleia, deputados federais, enfim, senadores, e está desse tamanho hoje, inclusive sem disputar prefeituras e municípios grandes. Aliás, Fábio Ramalho, quando esteve aqui a semana passada, incluiu Leia Toscano como uma disputa. Não, vamos disputar Guarabira. Não vai mais disputar Guarabira.
O que está acontecendo com o PSDB? Como é que quando você olha com leitura política para o partido que você está e olha assim, qual é a perspectiva dessa legenda para frente? Que leitura você faz? Deixando claro com relação ao Fábio que a decisão da Dona Léa foi tomada tem meses, quando ela comunicou a Pedro e a Cássio. Então acho que ele sabia, só que não queria expor, né? Para não parecer que nós traímos e ninguém sabia que ela ia sair. Não, o partido, a quem interessava, sabia que era a cúpula, vamos dizer assim, do partido. O PSDB, de fato, ele passa um momento difícil, como eu tenho dito isso sempre. Nós fizemos o Plano Real, eu dou sempre esse exemplo, né? O Plano Real foi criado pelo PSDB. Fernando Henrique, o presidente, era uma referência. Só que o tempo está passando para todos nós e acaba que eles estão se afastando da política até por questão de idade. E perdemos uma grande referência que era São Paulo. O PSDB em São Paulo era muito forte. E essa briga de Dória, né, do ex-governador Dória com o governador Eduardo, pelo partido, também não favoreceu o PSDB. Terminou enfraquecendo o PSDB e aí nós estamos perdendo referências nacionais. Hoje o PSDB, infelizmente, acho que tem 2 senadores e 9 deputados federais, já foi uma bancada gigantesca que não tem. Isso reflete, infelizmente, nos partidos. E trazendo para Paraíba... E nos estados. Nos estados, melhor dizendo, eu falei partido dos estados. E trazendo para Paraíba, nós estamos fazendo, aqui na Paraíba, temos uma bancada de 3 deputados estaduais. Rui, que era muito vinculado ao PSDB, teve que sair, senão não se elegia, não tinha, né, no PSDB. Mas, trazendo um pouco para cá, Pedro sai com grande tamanho na oposição, mas, de fato, você perde um pouco da referência, porque nós somos oposição, o grupo é oposição, e os nossos prefeitos acabam precisando de uma referência também em Brasília. E essa referência hoje é o senador Efraim, é o senador veneziano, estou falando de partido. Sim. Porque quando você está no PSDB, é até difícil chegar em Brasília sem referências, né? Nós precisamos dessa referência. Talvez por isso o partido esteja com dificuldades. Mas eu vejo uma ação de Fábio, do presidente Fábio, em trazer novos aliados, em fazer novas filiações, em manter essa força do PSDB viva, que ela existe. Nós continuamos como referência. Pelo que você está dizendo aí, talvez a prioridade do PSDB para 2026, para além da disputa majoritária de vaga no governo, de Senado, é uma eleição para a Câmara Federal, quer dizer, ou para o Senado, mas assim, para o Congresso. Eu acho que ele não perde força, Luiz. Eu acho que para falar de 26, nós precisamos necessariamente passar por 24. É um pensamento meu. Nós só vamos saber a força do PSDB, da oposição, do governo, né, dos partidos, depois de 24. Depois dessas eleições. Por isso que você vê guerras, inclusive, dentro do próprio governo, né, entre partidos do governo, cada um querendo mostrar mais força, porque isso vai refletir em 26. Nós vamos ter uma sucessão, né, em 26, necessariamente. O governador João não é mais candidato à reeleição, então eu penso que em 26 nós vamos ter uma mexida no xadrez muito forte. Tanto do lado do governo, como se não coubesse tudo lá, e vai ter uma mudança em tudo isso. E o partido precisa estar fortalecido para participar dessa conversa para a 26. Agora, deputada, a oposição ao governo João está passando por um momento, a partir de Campina Grande, que pode trincar, quer dizer, uma base sólida e consolidada da oposição, um grupo forte do tamanho que é hoje, mas que pode ser completamente trincada com esse rompimento de Romero Rodrigues, e aí leve-se Tovar Correia Lima da bancada do PSDB e Bruno Cunha Lima, e, enfim, lá em Campina Grande. Como é que vocês estão acompanhando isso? Qual a perspectiva que vocês têm em relação a isso, inclusive de perder um deputado do PSDB, Tovar e tal? O que vocês têm ouvido, o que você tem conversado com o Tovar sobre isso? Não é bom para a oposição se houver essa divisão, sobretudo se um dos 2 grupos for ao governo, isso não é bom para a oposição. Não adianta eu chegar aqui e dizer, não vai ser sentido. Campina é a nossa referência de oposição, sem dúvida nenhuma. Né? Junto com Guarabira, eu acho que Campina, depois você vai para Guarabira, para o Brejo, as cidades ao redor de Guarabira generais importantes são da oposição, independente de partido, né? Independente do partido que esteja, né? Bruno está no União Brasil também, mas independente do partido, ali é um somatório de resistência a esse governo, que é muito difícil, né? Você ter prefeitos de oposição hoje em dia é muito difícil você governar com as dificuldades que as prefeituras estão passando. Mas, enfim, essa briga em Campina não interessa a oposição, em absoluto. O que nós mais queríamos é que não existisse essa, vamos dizer, essa divisão. Aí me perguntam, a senhora acredita, deputada? Luiz, enquanto não houver publicamente de Romero, eu sou candidato, o Tovar, eu sou candidato, contra Bruno, eu acho que há esperança. Você vai apostar até então? Vou apostar e vou tentar, vamos dizer, vamos tentar fazer essa união, porque é ruim para todos nós. Entende? E o que eu vejo de conversa, Tovar é muito meu amigo, não tem como eu negar isso, né, nessa amizade com Tovar. Eu não vejo Tovar com essa disposição de querer ir para o governo, de querer ser base de governo. É um pensamento meu, uma análise minha, né, de que Tovar não é que Tovar está fazendo isso porque quer ir para o governo, quer ser base do governo. Eu não vejo isso. Eu acho que há muita especulação em nome dele, há muita disse-me-disse, né, muitas teorias de rua que estão acabando respingando nele, que não é bom, né, para ele em absoluto.
Mas eu queria que não houvesse isso, porque para nós, como oposição, é muito ruim. E eu tenho amizade com os dois lados. Eu tenho amizade com o Bruno, eu tenho amizade com o Tovar. E acho uma situação muito ruim para todos nós. Acho que ninguém vai sair ganhando se houver essa divisão. Nenhum dos dois lados vai sair bem. Perfeito. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Queria que você me responda se tem espaço para Veneziana e MDB nesse novo momento de vocês lá em Guarabira, no União Brasil e para as eleições de 2024. E acho que tem um tempinho para a gente falar sobre a Assembleia também, tá? Rapidinho, um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.